E aí, meus bidos sonhadores, e aí, meus bidos perpétuos. Bom, galera, hoje eu estou aqui para reagir e comentar sobre o 7º episódio da 2ª temporada de Sandman, intitulado Tempo e Noite. E para felicidade daqueles que não aguentavam mais eu comparando com os quadrinhos como eu fiz desde a 1ª temporada, eu não sei mais o que acontece nos quadrinhos. Ai, bando de mascarada arrombado. E para aqueles que gostavam de ir acompanhando com os quadrinhos porque talvez tivessem lido os quadrinhos ou porque tinham curiosidade de como acontecia nos quadrinhos, saibam que provavelmente vai ter review dos quadrinhos depois, né, da série acabar, quando eu finalmente ler, tal como eu planejo muito fazer um vídeo sobre Vidas Breves, que eu gostei muito do quadrinho. Então, assim, fiquem tranquilos porque uma hora vai vir a comparação, né, talvez eu faça alguma comparação dependendo do futuro. Por enquanto, eu acho que é uma tacada muito legal de, tipo assim, ser uma surpresa o que é que vai acontecer a partir de agora. Eu senti uma coisinha e isso é uma infelicidade pra mim. Tem uma coisa que eu realmente não gostaria de saber, mas eu acabei tomando esse spoiler, né, durante o tempo, assim, foi antes de sair a 2ª temporada como um todo. E aí, enfim, acontece, né, porque acontece nos quadrinhos. Mas, de qualquer modo, é mais envolvendo o Morpheus como um todo do que qualquer outra coisa dentro da série. Então, vai ser muito legal ver como é que as coisas vão se desenrolar e também como a série vai acabar como um todo. Eu tenho grandes expectativas, porque, enfim, a temporada está muito, muito boa, independente de diferenças ou não com os quadrinhos. Eu tô achando a temporada muito, muito boa, principalmente o episódio anterior, o 6º, foi filé, lindo. E eu quero ver como é que eles vão fechar o arco a partir de agora, o que é que vai acontecer agora, que as bondosas vão atrás do Morpheus. I stand in my gallery and hold your sigil. Toma essa música. I take it my call was not an unexpected one, so as not to offend them. Para não as ofender. The end of my existence as punishment. But I have my realm to consider. Its inhabitants. Oxi. Oxi. I can't remember the last time we had a visitor. I'll get rid of it. It's all right. Morpheus. Eita preula. Look, Sister Selves. Well, sometimes it takes them a while to notice. Please, come in. Ah, aquele fio envolve o destino? Matter summoned you to the dream. Sacred to the Hecate. He's gorgeous. Oh, he looks. If someone petitions us to avenge a blood crime, we're bound by law to do so. But Mas quem until pediu? that time, perhaps tomorrow, perhaps in 1,000 O years, desejo de matar ele, né? prepare is coming. Cara, muito pica. Muito pica. Pô, e tá muito direto, né? Tá indo pra pum. Talvez no quadrinho eles deem uma enrolada. The Pope welcomes women into the priesthood. Your Holiness. May I speak with you? Won't you join us, Cardinal Visconti? Isso é baseado nos nossos padres atuais? Greetings, Puck. Loki. What gave us away? The global mayhem, perhaps. Global reform. Eu falei que voltava, mano. Park is a very high-minded chaos agent. He inspired Shakespeare, you know. Did he indeed? Hã. And you two are... Now I owe him. Interessante, cara. What is it that you owe him? Free yourself. And me. Of any obligations. Loki and I have much to discuss. Seu folgado. Tá achando que eu não tô vendo você chegando perto. I'm the god of chaos. I have responsibilities too. You're still free to fuck with them. Oh, I like the sound of that. Nossa, tá escrito arte em BR ali, né? Bonitinho. All right, just hear me out. A wall? Like a battlement. Run around the castle or the whole Olha só. Either. Both. Easy, new kid. You're not the one who's gonna have to build it. Nossa, ela tá mais parecida dos quadrinhos agora. It's going to be much easier.
You forget, ours is a kingdom whose second in command is a librarian. Does Henry have an army? True soldier fights not because he hates what is in front of him, but because he loves what is behind him. So am I building a wall or not? Muito. You are not. You dream of the endless. É, isso aí eu sabia que voltava, mano. You ready? Ah. Nossa, legal como tudo retorna pra fechar no último arco, assim. Look. You'll be with us. This is Simon, our father. Is your name Nossa, você viu que no espelho era o cara? É o outro ator? Legal. Simon? Sorri mesmo, igual um capiroto. Uma hora vão te sacar, filho. Before the beginning there was the night. And the night was without boundaries. And without end. Ah, a noite tipo antes de Deus falar haja luz? Well? Hello, Father. What do you want? You only come here if you want something. The only one of my children to ask nothing of me is Destiny. Huh. He leaves me alone. Dei tudo a ele, né? Tipo, It's deixa the no same sul. for the rest of you. My children seem to think that because I am time, that my time cannot be wasted. Your time here thus far has proven that is not the case. They do nothing but take. É por isso que eles não vêm te That's not visitar. the case with my son. The child cannot help but love his father. And I think I came here to say goodbye. Gente, tá vendo essa camiseta linda e maravilhosa? Essa camiseta faz parte do canal Bido Comics por parte do projeto do Catarse que eu estou fazendo, onde você pode se tornar um apoiador desse canal. Tem 4 planos que você pode assinar e em cada plano você ganha algo diferente. Seja você ter o seu nome no final de cada vídeo, seja lives exclusivas, seja um grupo no WhatsApp que você pode participar e ter vídeos antecipados, fazer parte de enquetes, seja também ter acesso a reacts completos, tais como talvez este que você esteja assistindo, e tem também alguns sorteios mensais onde você pode receber uma arte exclusiva, uma camiseta e até mesmo vídeos de react de filme ou de série. Então não deixe de fazer parte disso, não deixe de se tornar um membro do canal Bido Comics, tal como também tem uma tabelinha de preço. Então caso você queira um react específico de um filme ou de uma série que você goste muito, tá aí a oportunidade com o Pix e o link estará na descrição para que você possa fazer a boa, ajudar e até mesmo ter essa camisetinha aqui para você ser encontrado por mim. Você vai estar na rua, eu vou ver de longe e falar: meu Deus! Você toma a teia assim, ó, e te puxar e nós vai dar um abraço. Just as you cannot save yourself now. Ou impedir a morte da mulher. With the blank pages in Destiny's book. Have you spoken to your mother? Amanhã à noite? No. You know how I value my privacy and don't like to be disturbed. Nossa, que legal o cabelo dela. A trait we share. Estrelas. Gracious hostess. Diferente do pai, né? Nossa, legal, ela é tipo uma noite estrelada, assim, não é uma noite totalmente noite. The only one I ever see is Destiny. He comes and he talks. Sobre o que vai acontecer, né? And the little one? And is that even possible? You really have no idea what you're doing to you. Or where you turned out. You are welcome to it, my love. It will be my farewell. Parça, o Morpheus não é passarinho de correio não, caramba. What do you suggest? Well, Uma metralhadora. one of these. The unkindly ones. As maldosas. Well, I hope you won't expect me to remove mine. Well, you won't, because you won't be staying. It's true. The Queen wants us back as soon as possible. I have a duty to my Queen, and so do you. My duty to her ended when she gave me Exato. Morpheus. When you gave me Ela não teve obrigação nenhuma agora. Shaper!
Vai, continua. Hello, Clorican. Pô, trilha sonora muito boa, né, mano? Or just to be left alone. Querem só o que não podem ter. Ficar So em I give paz. them what they want. Caraca, ô, ô. Ah, que lindo. Para. Here you go, Heffy. Thank you, love. Ixi, aquela velhinha lá do episódio da Constantine, né? You're still leaving Daniel. It's fine. What's your boy's name? Hoje são as 3 folhas? Daniel. Interpreted the king's dreams, didn't he? In Babylon. Ah. Well, say goodnight. All right, come on, you lots. Time to go home. Mano, viu? Eu não vejo motivo deles terem cortado o Morpheus falando que o nome era Daniel. Sure to check it. You can do that inside. Come on. Ela age como se não tivesse sido escolha dela mesmo. I suspect he'll say the same thing to us. Surely not. I can't think what he'd do without you all. É, pra onde eles iriam também? What if it comes to that? Grant you a boon. Sir, Caramba, o negócio é... from His Majesty. Your horse, Clorican, is fed and watered. Ele já deixou de tocar na... You're stuck with us, boss. I guess we're all staying then. Aquela que sobrou, né? Do nada uma música. It's over, but it's not done. É tipo, acabou. Mas não terminou, tipo... Caraca, mano. Eu só queria primeiro falar sobre o meu desgosto com músicas em Sandman, porque Sandman, por mim, é um universo extremamente familiar ao estilo de Star Wars, Senhor dos Anéis, Harry Potter. Obras onde é um universo tão fora do nosso mundo, tão mágico, tão especial, que não vale tocar uma música pop, assim, uma música independente, né? Pop, rock, funk, sei lá o que tipo, que seja do nosso mundo, porque é algo tão mágico que é legal você ter só trilha sonora como um todo, sabe? Então, tal como Star Wars me estranha quando toca uma música, o que é muito, muito raro, nos filmes mesmo nunca tem, é mais série. Cara, em Sandman, por mim, toda vez que toca, eu acho... Dá uma quebra pra mim, tipo assim... tá, música, tipo... Beleza, acho que vocês precisam pagar as contas de algum jeito, mas é tão estranho, entendeu? Tanto que essa música até me parece uma coisa tipo assim, então vamos fazer um acordo pra ter uma música, e aí o cara viu o episódio todo e falou assim, putz, não vai dar pra encaixar um episódio, bota nos créditos, bota só pra ter, entendeu? E aí os caras falaram, não, fechamos, é nóis, tá ligado? Porque não combina, mano, até mesmo quando vem a Desejo e toca um estilo de música diferente, você vê que não toca música, toca uma trilha, assim, tal. Talvez... não, acho que na participação dela no primeiro episódio dessa temporada tocou, né? Mas a música casava totalmente com a personalidade dela. Tipo, a Desejo faz sentido, tá ligado? É como se tocasse música com a Morte. Tipo assim, pô, a Morte é aquele pianinho. Tarará, né? E aí, tipo, as asas e tal. Então, assim, enfim. Só uma coisa assim, é uma coisa que eu sinto e não é só com Sandman, entendeu? Qualquer outra obra, se tiver música assim, desse jeito, que for uma coisa mágica, tipo Nárnia. Pô, Crônicas de Nárnia, você pode ver que nenhum dos 3 filmes tem música, tá ligado? Porque não toca só nos créditos. Porque é a única hora que dá pra tocar, é a única hora que faz sentido, entendeu? Então, enfim, só um desabafo em relação a isso, e aí, por mim, na hora que tocou, tipo, pô, todos os episódios sempre toca aquele então, tipo assim, tá ligado? Esperava isso novamente. Mas, enfim, dito isso, cara, episódio muito direto, episódio muito rápido, eu gostei muito de como eles, cara, encaminharam muito bem, assim, o episódio anterior, ele deu aquele finalzinho que deu aquela sensação de, pô, agora vai dar merda, né? Agora as pessoas vão vir atrás do Sandman, do Morpheus. Mano, o episódio começa, o Morpheus já tá indo ali atrás do Destino. Falei, Destino, o que eu posso fazer? O Destino falou, as páginas aqui, ó, estão em branco. Aí ele vai atrás das mulheres, as mulheres falam assim, então, é o seguinte, Morpheus, não tem como a gente te ajudar em relação a isso, né? Porque se alguém quiser a sua morte, e muitas pessoas querem sua morte, a gente vai ter que
né, obedecer. Mas isso eu acho muito interessante, tá? Porque não era um detalhe que tinha sido tão claro. Pra mim parecia que era uma coisa assim, pô, as Fúrias têm que seguir essa ordem a partir do momento que ele cometeu um crime, né, matando alguém da família. Mas não, elas indicaram que assim, se alguém falar pra elas que quer a morte dele, aí elas vão atrás. Se ninguém falar, suave. O que beleza, porque querendo ou não, o Morpheus sabe que a vida dele não é um morango e que essas coisas não vão durar para sempre. Mas acho interessante como precisa de uma coisa, sabe? Tipo assim, não é elas irem atrás por irem atrás. Precisa haver antes uma informação. E aí, enfim, tem isso. Aí, pô, ele fala, pô, qual alternativa pode me ajudar? Meus pais. Gente, eu nunca achei que isso iria acontecer. Nunca. Tipo assim, desde o momento que eu comecei a ler Sandman, e principalmente nas primeiras edições, quando ficou muito claro, pô, somos perpétuos, cada um tem uma obrigação com a Terra, eu pensei, parça, Deus criou os anjos, aí um dos anjos se rebelou, Lúcifer, ele falou, mano, eu preciso criar uma coisa pra fazer a Terra funcionar. Destino, desejo, e é nóis, entendeu? Tipo, acabou. Mas não, existem os pais deles, ou seja, Deus criou os anjos, caiu Lúcifer, e aí falou, agora eu vou criar o tempo e a noite, toma. E aí eu fico pensando como é que a noite se sentiu quando Deus falou, haja luz, tá ligado? Tipo assim, tchau, tchau noite. Porque o tempo continuou exercendo o trabalho dele, o tempo continua, né, existindo. E não que a noite não exista, mas, pô, ela foi ofuscada, tá ligado? Ela tem um momento em que ela perde a relevância dela, assim, e ela é vista como uma coisa sombria, se você pensar, né? Porque a gente, quando tá no escuro, a gente fica, meu Deus, cadê a luz? Haja luz, né? Pô, a luz é o fim do túnel, entende? Então, assim, acho bem interessante o fato de que os pais dos perpétuos são a noite e o tempo, né? E como ambos têm essa relação com algo perpétuo, com algo duradouro, né? Algo que não acaba mais. Então, assim, achei, pô, deveras interessante o modo como eles trabalharam aqui. Ele primeiro atrás do pai, depois atrás da mãe. As falas colocadas, né? Do tipo assim, pô, você nunca vem atrás de mim, é sempre quando quer alguma coisa. E aí invoca muito sobre o que é ser pai, né? Sobre o pai dentro da família, sobre inspirações também, né? Por que o Sandman é do jeito que ele é. E aí vai conversar com a mãe, os filhos sempre culpam os pais pelos erros e por não sei o quê. E caraca, ao mesmo tempo é tão coisa de mãe falar isso, sabe? Tal como o pai, mas tipo, são os lados ruins dos pais, porque normalmente o pai e a mãe vão ajudar o filho, né? Eles buscam o melhor, que é o que é legal que a Luciene falar isso pra ele. E que, pô, lindo ele falando que, pô, eu aprendi isso com você. Caraca, mano. É uma coisa meio, tipo, sei lá, Batman com Alfred, tá ligado? Tipo, pô, você, tá ligado? Oh, achei muito bonito. Mas, pô, muito legal. E principalmente o modo como o Morpheus foi explicando e aí mostrava o negócio do tempo assim rodando, não sei o que, girou e tal. Mas o tempo ele só existe a partir da noite. E aí foi escurecendo assim, daqui a pouco pá, a gente já tava lá. Então assim, gostei muito das transições em relação à viagem entre esses dois universos. E assim, gosto muito da ideia de como os pais, eles também agem como pais no quesito de, por exemplo, ambos falarem do filho primogênito, falarem do primeiro filho. Porque sempre falam que o primeiro filho é sempre o que tem mais amor, é o que tem mais carinho e tudo mais. E aí você tem exatamente ambos falando sobre o destino, né? Como o destino visita a gente, como o destino se importa com a gente, como o destino de vez em quando passa aqui pra conversar, enquanto que os outros, como se os outros não tivessem suas importâncias, suas relevâncias com os seus próprios reinos, né? Tipo assim, o destino ele não tem muito o que fazer. Tudo que ele precisa fazer tá escrito, tá ligado? Enquanto que os outros têm trabalhos, têm responsabilidades, como o próprio Morpheus diz. Mas eles não enxergam dessa forma, eles enxergam como, não, ele pelo menos vem aqui, ele se importa, ele não sei o quê. Pô, o cara não tem o que fazer, ele vem conversar com vocês pra conversar do que vai acontecer, entendeu? Então assim, acho bem legal esse ponto, tal como a mãe. Pô, o pai normalmente não liga muito pros filhos, a mãe que já se importa já fala, pô, e como é que tá a mais nova, né, a Delírio? De vez em quando ela zonza por aqui. Aí é legal o detalhe, porque como a Delírio tá sempre... É maluca, né? Então tá sempre viajando pelas coisas e fazendo as coisas meio que fora do habitual. Então ela deve, tipo, ficar abrindo aquelas seeds e ela sai e passa pro lugar. Tal como é legal pelo fato de citar personagens que a gente acabou aprendendo a ver mais, né? Nessa nova temporada como um todo. Gosto disso pensando nos arcos, né? E até pensando que os quadrinhos devem ser assim também. O fato de que o New Game apresentou ali primeiro a morte, aí depois desejo... A outra desespero, e isso ficou bem já nos primeiros arcos, então trabalhou bem esses personagens, e depois quando ele apresentou Destino e Delírio, ele teve que trabalhar mais ambas personagens, e aí acabou levando, né, pra personagens que são citados, né, e são bem usados depois, principalmente nesse arco final, assim,
como um todo. Então, cara, foi muito legal por mim ver essa parte, assim, dos pais e ver como é que eles agem, como é que eles pensam, sabe? O modo cru deles, mas ao mesmo tempo o carinho, sabe? Eu acho que é legal porque você ainda enxerga, pô, o Morpheus ele falando, não, pai, de qualquer modo eu vim me despedir. E aí o pai, o que eu posso fazer por você, sabe? E aí ele vai, e aí é legal porque o tempo, aparentemente, não é só o fato de que ele vê a linha do tempo, né, tal como, pô, se você pensar, o primeiro filme que ele teve foi o Destino, então a linha do tempo de como as coisas acontecem. Mas o fato de que ele vê as probabilidades. Então ele fala assim, o que você quer que eu faça? Que eu faça você voltar no tempo? Eu posso fazer você voltar no tempo, mas se eu fizer isso, você vai fazer isso. E aí se você faz isso, de qualquer modo o seu filho cai para isso daqui. Então assim, é como se ele literalmente pudesse falar isso, né, pra qualquer um de nós. Tipo, se a gente encontrasse o tempo, ele ia falar assim, então, se você vem pra cá, a gente altera isso, de qualquer modo, isso daqui vai acontecer. Então, é meio que o destino, né, das coisas. Então, assim, achei isso legal. E aí você não só tem isso, mas você também apresenta a parte da mãe, falando assim, pô, filho, você pode ficar aqui comigo, você pode ficar aqui, construir o seu próprio sonho. Só que aí ela tá pensando exatamente num ponto mais pra ela, do tipo, ah, filho, fica aqui do meu lado. E não, filho, você tem responsabilidades, eu quero ajudar você a resolver os problemas. Porque aí entra um ponto bem interessante. O Morpheus está se importando com os humanos. Ele está se importando em como vai ficar o reino dele, porque se ele some, os sonhos vão se destruir, as pessoas vão se destruir. Ele já ficou preso por muito tempo, as coisas já aconteceram e já se zoaram assim por um período. Então, ele sabe como a ausência dele afeta e como é preciso que alguém lidere, que alguém esteja coordenando as coisas para que as pessoas, nós, podemos sonhar, podemos ter pesadelos, mas ao mesmo tempo tudo isso influencia nas nossas ações e isso é importante para as nossas ações como todo, né? Porque não é só o sonho de quando você dorme, mas o sonho que você tem perante a vida, perante realizar alguma coisa. Então, é dose, porque ele tá se portando com a gente, sabe? Isso vem muito do que foi estabelecido, foi sendo criado. Tal como os pais veem ele ainda por uma forma mesquinha, pelo modo como ele era antes. Enquanto que eles não enxergam o que outros personagens já têm enxergado em episódios anteriores, do fato de que ele mudou. Ele não é mais o mesmo, certo? Tal como ele pede perdão tanto pro pai quanto pra mãe aqui, pelo modo como eles veem ele. Então, assim, dá pra ver que é um personagem que tem evoluído e tem, sabe, apresentado um amadurecimento em relação a como é que ele vai agir com as coisas a partir de agora. Então, cara, acho muito legal toda essa parte. E aí você tem a parte de pequenos pontos que foram trabalhados durante a temporada, né? Então a Nuala ali, pô, que formou uma relação muito legal com ele, a gente teve um baita desenvolvimento ali com ele, volta... E aí, pô, a fada quer ela de volta pra fofocar, e ela não quer ir, mas, pô, ela tem que ir. O lance deles preparar o exército, traz ali todo mundo que faz parte do sonhar. Então, assim, começa a conectar com várias coisinhas, né? E aí ela acaba indo embora, mas o Morpheus deixa ali uma coisinha com ela que provavelmente vai voltar no futuro, né? É bem perspicaz, assim, como eles já fizeram, por exemplo, com o Loki. Ah, você vai estar me devendo uma coisa, hein? Eu vou atrás de você. E aí agora o Loki volta. Então ela também deixa ali a coisinha, quando você precisar de mim, eu vou estar lá. Então... Cara, certeiro assim, achei bastante legal como eles fizeram isso em relação ao Morpheus, em relação aos arcos que eles haviam trabalhado. E também você tem ali a parte de que o Loki, né, e ali o Puck, cara, incrível como o Puck realmente foi fundamental. Porque quando eu vi aquilo eu falei, nossa, caramba, no episódio 3, né, eu falei, pô... O autor desse episódio, o diretor, ele deve gostar muito desse quadrinho. E ele quis homenagear exatamente pra esse ponto aqui, por conta do que iria acontecer na história e só pra fazer mesmo, sabe? Não que isso seria relevante como um todo. E no fim não é que foi relevante, não é que realmente foi importante eles trabalharem aquilo porque o Puck volta junto com o Loki. Sabe, eu esperava o Loki, não o Puck. Então assim, talvez possa ter sido uma mudança dos quadrinhos, não vou teorizar sobre isso, porque enfim, tá nos quadrinhos, uma hora eu vou descobrir. Mas assim, o fato do Loki voltar e aí o Puck influenciar a não obedecer, caraca, foi muito certeiro, foi muito esperto do modo como eles trabalharam. Infelizmente o Loki é assim, e não tem muito o que fazer, eu também meio que já esperava por isso, falei, pô, vai confiar logo no Loki, sabe? E aí o Loki foi se meter exatamente com o filho dele, que é o que ele viu como esperança. E aí, gente, novamente, lá na primeira temporada, esse filho não teve nome, né? Porque aí eu comecei a ficar com dúvida nesse episódio. Ela chama ele de Daniel, na coisa mais normal possível, eu fiquei assim, mano, o nome dele foi dito antes? E eu mosquei, foi lá na primeira temporada e eu não lembro. Porque no quadrinho é um grande momento quando a revelação vem. A revelação vem no arco Estação das Brumas, ou seja, naquele momento do primeiro episódio, quando ele tá se despedindo de todo mundo. E ele fala com o filho, e a mulher fala, ah, tipo, vai embora. E ele fala, ó, o filho dele é Daniel. Isso no quadrinho. E aí aqui não teve isso. E aí eu fiquei... E aí aqui ela já falou Daniel, então eu fiquei... Gente, se ia tratar desse jeito tão normal, por que tirou aquele momento dele poder falar?
Enfim, foi na minha cabeça, porque eu achei um momento tão marcante quando eu li, entendeu? E aí eu fiquei, será que não falou antes? Eu não lembro na primeira temporada. Se vocês lembrarem, me digam, né, caso alguém aí tenha revisto a série, a primeira temporada para ver a segunda, vocês poderiam me ajudar em relação a isso. Mas enfim, de qualquer modo, gosto de como eles trazem de novo a Rose, a mulher, o bebê. Então todos os arcos que a gente viu na série parecem estar, né, colidindo assim para um grande final, porque tudo envolve o Morpheus e todos os pontos que foram trabalhados por um motivo, porque eles voltariam em algum modo, eles seriam importantes para algum momento. E, cara, isso é muito legal, né? Mostra que é um roteiro muito bem pensado, é um roteiro muito, tá ligado? E isso eu digo em relação ao que o Neil Gaiman fez nos quadrinhos, porque a série tá só, obviamente, adaptando. Mas, cara, o modo como a série adapta, a trilha sonora, as movimentações, sabe? Um episódio que você vê que não teve aquelas câmeras, né? Foi só eu reclamar do episódio anterior com mais força que sumiu, né? Você vê que esse episódio todo ele é mais focadinho assim, tal, traz ali um pouquinho de planos mais sequenciais, trabalha mais os sentimentos dos personagens, brinca ali com uma coisa mais quadrinho, né? Na transição dos universos. Acho que a única hora que me incomodou foi bem no comecinho, quando o Morpheus tá conversando com o Destino, que é uma coisa muito tipo plano contra plano. Eu acho isso tão pobre. Tipo assim, em qualquer produção, quanto mais eu assisto, mais eu vejo esse tipo de coisa, mais eu acho pobre. Tipo, pô, não podia ter um plano só, os dois conversando? Eu acho muito mais bonito, você vê muito mais atores, do que ficar uma coisa de corte. E eu acho que quebra um pouco a imersão. Enfim, pelo menos é um sentimento mais meu. E aí eu gostei que depois do resto do episódio não teve mais isso. Tudo fluiu melhor. Então, enfim, só queria destacar esse ponto. Mas aí, cara, o modo como o episódio, pô, preparou esse novo arco, como ele já começa no pique e vai indo, e uma coisa leva a outra, sabe? Eu achei muito dinâmico, achei muito interessante e achei uma ótima preparação, assim, pra, tipo, o que vem a seguir, sabe? Então parece uma grande evolução na temporada mesmo, porque o primeiro arco ali da Estação das Brumas, os primeiros 3 episódios, o primeiro já começa muito bem apressando as coisas e dá um gancho legal. O segundo, com Destruição, também faz isso, e esse, então, com mais força ainda, sabe? Porque agora a gente tá falando sobre a vida do Morpheus e a inevitabilidade de que ele vai morrer, mas o quanto ele tem que se preparar antes, porque o filho dele, querendo ou não tá pronto pra isso. E quero ver se eles vão trabalhar uma certa coisa com o filho, porque nos quadrinhos tem uma edição aleatória ali que mostra o filho dele indo pro mundo do sonhar, sem querer, quando ele dorme, tá ligado? E aí, tipo, ele é tratado por todo mundo muito bem e tal, então me parece alguém que ele não tem o controle, mas ele tem já acesso aos poderes. E aí, será que ele vai ter isso com o Loki ali? O Loki tá achando que tá de boa no controle de tudo, do nada o moleque vai, tipo, encosta a mão nele e, tipo, ele vê o pior pesadelo dele, sabe? Seria legal, seria interessante. Enfim, fica aí essa teoria. Mas, caramba, como o Loki é escroto e o final do episódio assim, e gosto de como o Morpheus ele foi pra todas as opções. Só achei estranho não ter falado com as irmãs ainda, né? Com a família dele. Beleza, foi o que destino. Mas, tipo assim, desejo. As bruxas falaram, pô, todo mundo vai ter o desejo de te matar. Por que ele não chega lá no desejo e falou assim, então, desejo. Tem como você tirar o desejo de todo mundo matar pra todo mundo? Tá ligado? E logo ela que logo odeia ele. Enfim. E a Morte pra aconselhar, né? A Morte é sempre a mulher dos conselhos, por que ele não chamou ela? Enfim, fica aí a questão, né? Pra talvez o próximo episódio trabalhar isso. E enfim, novamente foco aqui na Desejo, porque não só é interessante o conflito entre os dois, mas porque, cara, no episódio anterior, eles tiraram um momento que por mim eu achei tão legal no quadrinho. E eu não sei porque eles tiraram, talvez porque ela perdeu um pouco do foco em relação a relação com a Desespero, o fato de que ela não queria que o Sonho encontrasse o Destruição, porque no quadrinho ela sente pena do Morpheus depois que ele mata o filho. Ela sabe e mostra ela conversando com a Desespero do tipo assim, mano, eu tenho medo do que vai acontecer a partir de agora, sabe? Então mostra um certo carinho que ela ainda tem por ele, mesmo com todas as implicâncias, mesmo com todas as brigas, mesmo com o provável ódio, ela ainda se importa. E eles tiraram esse momento, eu fiquei, caraca, por que eles tiraram esse momento, sabe? E aí, não sei se eles vão trazer a seguir ou se eles querem pontuar mais os dois como vilões, mas, pô, principalmente depois daquele episódio 4, onde ela demonstrou tanto afeto pelos humanos, né, quando eles morreram ali naquele acidente por causa daquela deusa Ishtar. Então, assim, por que tiraram esse ponto, sabe, interessante da história? E por mim, interessante legal de ver. E depois, Desejo não voltou. Desejo não apareceu nem no episódio anterior, nem nesse. Então eu fico, caraca, por que eles estão cortando assim? E aí, enfim, né? É ver pra aqui como é que eles vão trabalhar o personagem. Talvez venha um plot twist do nada aí, né? Venha pra ajudar. De qualquer modo, tô ansioso pra ver como é que vai acontecer. E espero ter vocês junto comigo nessa jornada. Legal, né? Legal, assim, tipo, não saber nada e agora tá realmente... Caramba, pô, foi um episódio inteiro que eu fiquei assim... Meu Deus, que vontade de ler o quadrinho, tá ligado? Então, assim, até me instigou mais. Enfim, gente, muito obrigado aí. Valeu, deixa o like, fala nos comentários o que é que vocês acharam, o que é que vocês concordam, o que é que vocês discordam. E a gente se vê num próximo vídeo, próximo episódio dessa série ou de outro. Valeu, falou.